Olá a todos, nós somos alunos do 9º período de Biomedicina da PUC Minas Betim e nosso trabalho é da disciplina de Perícia Criminal e Toxicologia e nele vamos falar um pouco sobre doping não anabolizante, esteroides anabolizantes e GH. Então, o uso de alimentos e substâncias que visam melhorar o desempenho físico não é algo exclusivo da atualidade ou de práticas esportivas. Na Grécia Antiga, por exemplo, gladiadores dissolviam estimulantes em álcool visando diminuir a fadiga. Já durante a Segunda Guerra Mundial, soldados e atletas utilizavam anfetaminas e esteroides com o intuito de aumentar a performance. Porém, isso levou a vários casos letais. E na década de 50 a 60, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, houve o aumento do uso de substâncias sintéticas no esporte. Devido a isso, em 63, na França, foi criada a primeira legislação do combate ao uso indiscriminado de substâncias dopantes no esporte. E só em 66 que a Fundação Internacional de Futebol, que é a FIFA, estabeleceu o controle de dopagem em Copas do Mundo. Devido a isso, em 67, o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, criou a primeira legislação visando o controle antidoping dos esportes em geral. E só em 68 que os testes de dopagem em atletas começaram a ser aplicados. Mas, afinal, o que é o doping? Segundo o CODE, que é o Código Mundial Antidoping, o doping é o uso de substância ou método que possa ser potencialmente prejudicial à saúde do atleta e capaz de aumentar o seu desempenho físico. E a lista de substâncias proibidas é atualizada todos os anos pela WADA, que é a Agência Mundial Antidoping. E esses são alguns esteroides classificados como agentes dopantes pela WADA. Eles são divididos em esteroides endógenos e esteroides exógenos. Os esteroides endógenos são aqueles produzidos pelo corpo humano. Mas então, quando esses esteroides endógenos vão ser classificados como agentes dopantes, já que, teoricamente, eles são produto natural do corpo humano? Por meio de métodos analíticos, como a cromatografia em fase gasosa, acoplada à cromatografia em massa e a espectrometria de massas em razão isotrópica. E por meio desses métodos, vai fazer uma comparação entre os valores detectados com os valores de referência. Os esteroides exógenos são sintéticos, que são aqueles produzidos em laboratório. E a diferença deles para os esteroides endógenos está na estrutura molecular. Os esteroides exógenos, eles vão possuir ligações duplas em diferentes posições, além de outros substituintes em sua estrutura. E, além disso, a norandrosterona, ela, que é um esteroide exógeno, ela pode ser identificada na urina tanto pelo uso do esteroide anabolizante nortestosterona, quanto na gravidez, ou pelo uso do contraceptivo oral norestestosterona. Mas então, como saber quando a presença da norandrosterona é devido ao uso de esteroide anabolizante? Avaliando o índice da gonadotrofina coriônica humana, que é o hormônio HCG, que quando uma pessoa faz uso de esteroides anabolizantes em altas doses, ele suprime a secreção desse hormônio. Então, o HCG ele vai se apresentar em concentrações abaixo de 5 microlitros por ml, porém acima de 2 nanogramas por ml, excluindo assim a possibilidade de gravidez ou de uso de contraceptivo oral. E o método analítico confirmatório para identificar o uso de nortestosterona, que é o anabolizante, né, esteroide anabolizante, é por meio do método analítico IRMS, que é justamente para identificar a presença desse esteroide em quantidades abaixo de nanogramas. Um pouco sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica básica da droga. O termo esteroide anabolizante refere-se a um grupo de drogas derivadas da testosterona
Então, poderíamos classificar as ações biológicas dos androgênicos de acordo com os sítios em que cada um atuam. Os efeitos androgênicos estão relacionados com o sistema reprodutor e características sexuais secundárias. Já os efeitos sobre outros tecidos, o muscular, por exemplo, refere-se a efeitos anabólicos. A maioria dos derivados de testosterona foram idealizados na tentativa de dissociar essas duas classes de efeitos, androgênicos e anabólicos. Porém, até hoje não há um esteroide anabolizante que seja 100% anabólico. Todos ainda possuem efeitos androgênicos. A testosterona administrada por via oral, ela é rapidamente absorvida, porém, ela é extensivamente biotransformada no fígado antes de alcançar a circulação sistêmica. A administração parenteral desses esteroides anabolizantes esterificados, por sua vez, adquirem maiores propriedades lipofílicas, aumentando dessa forma sua capacidade de ficar retido em tecido adiposo. Essa modificação não tem efeito na taxa anabólica, apenas causa um aumento da atividade pela maior permanência desse esteroide no organismo. A testosterona ela encontra-se ligada principalmente às globulinas, permanecendo livre na corrente sanguínea durante apenas 15 a 30 minutos. Nesse tempo, liga-se aos tecidos ou sofre uma biotransformação a compostos inativos que serão subsequentemente excretados. O metabolismo da testosterona ocorre nos tecidos periféricos, nos quais é convertida em DHT pela enzima 5-alfa-redutase. A DHT ela atua intracelularmente como um androgênio ativo e é o principal metabólito ativo da testosterona e possui uma afinidade maior pelo receptor androgênico. A testosterona é rapidamente metabolizada no fígado e 90% de seus metabólitos são excretados na urina. Colocamos aí uma imagem do esquema de mecanismo do receptor androgênico. O mecanismo de ação dos esteroides anabolizantes se concretizam dentro da célula. A molécula de esteroide ela é ligada ao receptor androgênico específico, que é um receptor nuclear que é ativado pela ligação do hormônio testosterona e outros. Após essa ligação com esse receptor androgênico, o hormônio ele migra para o núcleo da célula, onde inicia o processo de transcrição gênica e, consequentemente, de transdução gênica. Nesse processo, vai modular as ações celulares dependentes de andrógeno, e esse complexo receptor de hormônio vai estimular a produção de RNA, que, por sua vez, vai aumentar a síntese proteica, aumentando a massa muscular que as pessoas tanto almejam. Um pouco da toxicocinética e toxicodinâmica básica. O processo de ingestão do esteroide anabolizante em comprimido, ele passa pelo estômago, é absorvido pelo intestino, processado pelo fígado, indo então depois para a corrente sanguínea, é chamado de 17-alfa-alcalinização. A alcalinização, ela provoca uma sobrecarga no fígado que acaba danificado pelo esforço para combater algo que não consegue processar completamente. A toxicidade hepática dos esteroides anabolizantes faz-se sentir, sobretudo, com os anabolizantes que sofrem o efeito da primeira passagem. Existem vários casos reportados com diferentes disfunções hepáticas associadas à utilização de esteroides anabolizantes devido à sua toxicidade, desempenhando um papel no desenvolvimento de esteatose hepática, sobrecarregando o fígado com armazenamento elevado de colesterol, impedindo o processo fisiológico do metabolismo de esteroides. Com a sobrecarga dos agentes lesivos não terapêuticos sobre os hepatócitos, desencadeia o estresse oxidativo, que vai levar à produção de espécies reativas de oxigênio, ocasionando a lesão ou necrose celular, que vai afetar a função do fígado. As injetáveis, a princípio, seriam menos nocivas que as orais, por não passar por esse processo de alcalinização. O esteroide ele vai passar direto pela corrente sanguínea, via muscular, só que a desvantagem é que eles são mais tóxicos para os rins. Foi demonstrado que esses esteroides podem provocar necrose tubular e alterações glomerulares, levando à falência renal aguda.
Os esteroides anabolizantes, ele atuam no sistema nervoso central, aumentando o metabolismo, o que implica um gasto exagerado de energia. Então, são descritos quadros psiquiátricos associados ao uso de esteroides anabolizantes. Os androgênios exógenos administrados com ou sem a prática de exercício físico conduzem à alteração na patologia celular e na fisiologia dos órgãos. O hormônio de crescimento, o GH, que é responsável por estimular o crescimento de vários tecidos do corpo, ele, ao aumentar o tecido muscular, o efeito de crescimento também pode ser observado principalmente no coração. Os suplementos com esteroides anabolizantes exacerbam o normal mecanismo adaptativo cardíaco de resposta ao exercício, que vai resultar num insulto fisiológico, persistindo essas alterações mesmo após a cessação do seu consumo. Isso vai causar uma toxicidade direta no tecido cardíaco, que pode resultar em cardiomiopatias e vai caracterizar várias alterações das estruturas cardíacas, das funções sistólica e diastólica. Sobre os métodos analíticos, o processo de exame antidoping ele é relativamente simples. Uma pequena quantidade de urina do atleta passa por um processo de tratamento que separa as impurezas e concentra um pequeno volume da amostra. Depois, com a ajuda de exames, a espectrometria de massa e a cromatografia gasosa, que são feitos ligados em computadores, é possível verificar se houve ou não o uso de anabolizante. O resultado ele é positivo quando aparecem picos quase sem oscilações de testosterona. No organismo normal, as ondas são bem pronunciadas. A gente colocou uma imagem sobre o exame que é feito. Então, sobre a possibilidade de se camuflar alguma droga para não ser percebida nesse exame, os especialistas eles dizem que essa questão existe sim, e é por isso que a lista da UADA inclui alguns compostos que não têm ação estimulante. Por exemplo, um composto diurético, que ele está na lista da UADA, mas não tem efeito na performance do atleta, mas pode mascarar um outro composto da lista. Sobre algumas medidas públicas, os exames antidoping para atletas estão incluídas nessas medidas de controle da droga, que é um problema nesse tipo de teste, é que o atleta ele só pode ser punido caso venha a ser encontrado traços da substância proibida no organismo. E em muitas vezes, o uso é suspenso por 3 a 4 meses antes da competição. Isso é um tempo suficiente para o organismo eliminar qualquer evidência. Para driblar esse tipo de atleta, o Comitê Olímpico Internacional ele criou o Out of Competition, que é o exame que pode ser feito em qualquer dia de treinamento fora do período de competição. Esse COI ele tem realizado muitas palestras, simpósios antes de eventos desportivos, que são importantes para elucidar os aspectos destrutivos das drogas proibidas nessas competições. A dispensação em farmácia pública ou comercial requer receita de controle especial e possui validade de 30 dias. Então, esses medicamentos eles são sob controle especial e só podem ser vendidos em farmácia e drogaria com retenção da receita médica. E, além disso, o uso desses anabolizantes se enquadra no crime de tráfico de drogas, que estabelece pena de 5 a 15 anos. Então, a busca por melhor desempenho no esporte e, principalmente, a conquista da beleza de um corpo fomentam o uso indevido desses esteroides anabolizantes e similares. Os resultados rápidos no rendimento esportivo, perda de gordura corporal e aumento da massa magra conquistam cada vez mais aos que fazem uso dessas substâncias sem qualquer conhecimento sobre os danos que causam à saúde. Nas mulheres, o uso desses esteroides anabolizantes causam efeitos secundários, como aumento de pelo, irregularidade menstrual, engrossamento da voz. Já nos homens, pode ter o aparecimento de mamas, redução de espermatozoide, impotência. Dependendo da quantidade de tempo desse uso, os danos causados são irreversíveis. E diversos estudos têm demonstrado que o uso desses anabolizantes causam dependência em seus usuários, provocando uma síndrome de abstinência ligada a síndromes comportamentais,
O uso de seringa também acaba sendo muito preocupante, pois há casos de compartilhamento entre outras pessoas e, além disso, elas se tornam suscetíveis a contrair alguma IST. Além disso, pode estabelecer padrões de beleza que induzem outras doenças, como a bulimia, tem efeitos adversos sobre o sistema reprodutivo pela diminuição da produção de espermatozoide e além de outras patologias, como o aumento do risco de diabetes mellitus, hipertensão, cardiopatia. Então, assim como o uso e abuso, né, de esteroides anabolizantes vem aumentando, os esforços para combatê-los também devem ser intensificados. Então, há campanhas informativas, preventivas, práticas de tratamento médico e psicológico e cumprimento da legislação existente, ele deve ser priorizado. A obsessão pela medalha de ouro cega muitos atletas e estão entre as causas mais frequentes de consumo de esteroides anabolizantes no meio esportivo, e muitos atletas acham que tudo é válido na briga pelo primeiro lugar, principalmente entre os que praticam aqueles esportes individuais. Para a maioria dos dirigentes e autoridades esportivas, o principal problema é a desinformação, a comercialização no mercado negro dessas substâncias. O uso dessas substâncias, na maioria das vezes, é iniciado por uma sugestão de um colega, de um treinador mal informado ou mal intencionado, e existe, com certeza, outras formas de se conseguir chegar a um bom corpo ou ser um atleta bem-sucedido e vitorioso com maior segurança. Essas são as nossas referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada.